corrigir a hora de estudo primeiro, hora de estudo de literatura, da página 28 em diante, porque na semana que vem nós vamos ter a prova de literatura. Então, eu peço que vocês peguem a hora de estudo de literatura, página 28, para a gente corrigir. Me deem um ok assim que vocês estiverem com o livro na mão. Estou vendo aqui o Tito, João Dantas, Luísa, o pessoal está chegando, né? Lucas Macedo. Ok? Com o livro, então? Então, vamos lá. A gente começa lá na página 28, onde tem um poema. Não sei se nós já fizemos essa 1 e 2, já corrigimos, me deem uma resposta aí. Emily, bom dia. Não? Então, vamos lá. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Quantas estrofes tem esse poema? Quatro, perfeito. Então, assim, a gente tem que considerar que mesmo que uma estrofe tenha um verso só, continua sendo uma estrofe, tá? Então, se o poeta quis separar assim, é assim que a gente conta, tá? 4 estrofes. E agora, quantos versos tem no total do poema? 10, perfeito. Tem 3, 3, 3 e 1, né? Então, somando 10 versos. De que bicho são as ações na primeira estrofe? Quando você lê só a primeira estrofe, você pensaria em que bicho? Algum bicho de rua, né? Às vezes a gente vê cachorros abandonados de rua que ficam mexendo no lixo, ou gatos também, né? Esses bichos de rua acabam mexendo no lixo, certo? Então a gente pensaria nesses bichos de rua. De que forma a terceira estrofe do poema desconstrói a expectativa do leitor? Então, assim, a gente vai lendo primeira estrofe, pensa, um cachorro ou um gato. Na segunda, a gente ainda pode pensar num animal, né? Porque não cheira, nem examina, engole. E aí, na terceira, qual é a quebra de expectativa? O que a gente descobre? Isso, a gente até ainda não sabe que é um homem, porque o homem está na última estrofe, mas a gente tem os animais típicos de rua negados aí, né? Não era um cão, não era um gato e não era um rato. Aí você pensa, mas, né, se a gente não tivesse a última estrofe, o que era então? E aí vem, era um homem. Quer dizer, para chocar, né? Um poema que quer mexer com a gente, refletindo sobre essa questão das pessoas de rua, que não tem nem com o que se alimentar. Então, desconstrói aí, negando aqueles que a gente imaginaria. E aí, por que vocês acham que a última estrofe tem um verso só? Isso, para dar um impacto, né?
para deixar a pessoa assim, dar uma chocada e fica em silêncio, né? Deixa a pessoa pensar. Então, os poemas fazem isso, né? Tentam isso, proposital, para causar impacto. O próximo poema, nós vamos ler e já vamos marcar aí as letrinhas das rimas, tá? Vocês já podem ir marcando enquanto eu vou lendo. Soneto do maior amor. Maior amor nem mais estranho existe que o meu, que não sossegue a coisa amada. E quando a sente alegre, fica triste, e se a vê descontente, dá risada. E que só fica em paz se lhe resiste o amado coração e que se agrada, mais da eterna aventura em que persiste, que de uma vida mal aventurada. Louco amor meu, que quando toca, fere, e quando fere, vibra, mas prefere ferir a fenecer, e vive a esmo, fiel à sua lei de cada instante, desassombrado, doido, delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. Soneto do maior amor em homenagem ao Dia dos Namorados? Vamos ver as letrinhas, então. Existe vai ser que letra? Ah, né, gente? Combina com o quê? Qual é o par de existe? Triste, perfeito. Tem mais um par? O A continua ou acaba aí? Resiste, certo. E tem mais? Persiste. Mais algum A? Não, né? Vamos lá. Amada, letra B. Qual é o par de amada? Risada. Mais algum? Agrada, muito bem. Aventurada, muito bem. Acabou, né? Mais algum? Não, né? E assim nós já marcamos todas as duas primeiras estrofes inteiras. Aí vem fere. Fere vai ser a letra C. Fere faz par com o quê? Prefere, muito bem. Tem mais algum par para essa rima? Não, né? Então, esmo, letra D. Qual é o par de esmo? Mesmo, perfeito. E qual. Então, aí próxima rima, instante, letra E. Qual é o par de instante? Delirante, perfeito. Então, a sequência ficou AB, 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 C, C, D, E, E, D. Agora vamos lá. Vocês lembram da classificação dessas construções de rimas? Como é que eu classifico a combinação de rimas da primeira estrofe? A, B, A, B. Vocês lembram dessa classificação? Pode ser interpolada, cruzada, emparelhada. Qual é? Ninguém lembra? Cruzadas, perfeito. Mesma coisa na segunda estrofe, tá? A, B, A, B. Cruzadas de novo. Agora, eu tenho um par. CC. O que esse par forma? Como é que a gente chama? Lembra da palavra par? E aí fica fácil de lembrar qual é o nome. Emparelhada. Muito bem, Juliana. E aí nós temos uma combinação que está assim: D, E, E, D. Como é que a gente chama essa construção? Interpolada. Perfeito. Duas por fora, duas por dentro. Ok?
Então, vamos lá. Por que a gente chama esse poema de soneto? Letra A. Isso, a Juliana matou a charada ali, ó. Porque tem 4 estrofes, 2 com 4 versos e 2 com 3 versos. Então, a gente diz que é a construção de poema em que é 4, 4, 3, 3, tá? Qual é o tema do poema? Sobre o que esse poema fala? Amor, genericamente de amor. Aqui fala de um amor meio estranho, né? Como ele se comporta, né? Porque fala que ele é meio louco e tal. Então, o comportamento dele em relação ao amor. Nascer, como é que é o esquema de rimas? Nós fizemos. Então, vamos colocar aí naquela forma de escrita, ó. A, B, A, B, A, B, A, B, C, C, D, E, E, D. Provavelmente, nas alternativas da prova, eu vou ter que colocar sim para vocês marcarem a alternativa correta, né? Com respeito à numeração das rimas. Vocês acham que as rimas, entre elas, entre os pares de rimas, só tem sons semelhantes ou elas têm conexão de ideias também? Vejam se alguma tem conexão de ideia. Para mim, a mais próxima em conexão de sentido, deixa eu ver, a Juliana vai colocar uma sugestão. Pedro Castanho chegou, bom dia. Resiste e persiste, foi a mesma que eu pensei, Juliana, são as mais próximas aí, em termos de sentido, né? Algumas estão ligadas ao sentido como um todo, algumas formam um par de sentido mais próximo também, né? Eu sei que vocês têm várias linhas aí, mas a gente não precisa escrever tanto assim, tá? Vamos analisar a próxima poesia. O nada que é. Um canavial tem a extensão ante a qual todo metro é vão. Tem o escancarado do mar que existe para desafiar. Que números e seus afins possam prendê-lo nos seus sims. Ante um canavial, a medida métrica é de todo esquecida, porque, embora todo povoado, povoa-o o pleno anonimato, que dá esse efeito singular, de um nada prenhe como o mar. João Cabral de Melo Neto, um poeta mais moderno, né? Então, vamos observar aqui. Primeiro, quantos estrofes tem o poema? 6. Cada estrofe dessas tem quantos versos? Isso, 2 versos. Então, essa contagem acho que está tranquila, né? Então, o total de versos dá para fazer uma conta matemática aí, né? 2 vezes 6, quantos versos eu tenho no total? 12. Tabuada básica, né? Vamos numerar as rimas aí. Numerar não, colocar as letras, né? Extensão. Qual é o par de extensão? Tem par? Vão. Então, A, certo? Mais alguma vez ela aparece? Pelo jeito, não, né? Vamos lá, acho que o chat está meio devagar para aparecer para mim. Tem o escancarado do mar, letra B.
Qual é o par do mar? Desafiar, perfeito. B. Aparece de novo essa rima? Sim, aparece, né? Lá embaixo, singular e o outro mar, exatamente. Então, nós colocamos esse bebê lá no final também. Então, voltando agora. Afins, vai ser letra C. Qual a rima de afins? Sims, exatamente. Aparece de novo? Não, né? Medida, letra D. Combina com esquecida, beleza. Aparece de novo? Não, né? Aí nós vamos povoado, letra E. Rima com anonimato. Pronto, terminamos. Ficou A, B, B, C, C, D, D, E, e BB de novo, né? Tá? Como a gente classificaria essa construção de rimas? Como são todas as estrofes seguem o mesmo modelo, qual é o modelo de todas as estrofes? Emparelhadas, perfeito. Agora, vamos contar quantas sílabas poéticas, que aliás nós esquecemos no outro, depois a gente volta lá. Tentem contar aí, quantas sílabas poéticas vocês acham que tem? Até porque as nossas alternativas dizem que pode ter 10, 8, 12, 5 ou 7. Então, eu quero que vocês descubram quantas elas têm. Vejam aí. Estão contando? Oito, perfeito, Juliana. Não é uma contagem muito fácil, né? Vocês contaram mais de um para ter certeza? Então, só pelo número de sílabas a gente já sabe qual é a alternativa correta, que é a letra B. Por exemplo, um verso mais fácil de contar, eu vou colocar aqui a contagem para vocês. É o primeiro da terceira estrofe. Que, números e seus afins. Que números e seus afins. 8, né? E afins, como a última sílaba é a tônica, conta até o final. Tá? Que números e seus afins. 8. Então, a gente sempre conta até a última sílaba tônica do verso. Vamos contar aquele que a gente pulou, o soneto do maior amor. Quantas sílabas poéticas ele tem? Vão colocando aí a resposta, enquanto eu já vou colocando aqui.
Conseguiram contar? Algum chute aí? Vou pôr aqui a divisão, a contagem do primeiro verso. Quantas vocês acham aí? Porque aqui quebrou a linha, né? Mas só contem como divisão as barrinhas. Então, são 10, tá? Contando até a última tônica, que é o zis, maior amor nem mais. Estranho existe. Então, 10, tá? 10 sílabas, opa, versus decassílabos. Podem digitar aí. O soneto de separação, exercício 4, está rabiscado aqui no meu livro. A gente já fez a análise dessas rimas e tudo mais? Ou não? Alguém me responde aí. Que eu não sei se eu quis fazer e não fiz, ou se já fizemos. Não? Então vamos fazer. Soneto de separação. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. A gente só assinalou a alternativa, então a resposta vocês sabem que é do som, né? A figura do som, silencioso e branco como a bruma, a literação. Então vamos ver aí as letrinhas, tá? Pranto, letra A. Rima com espanto. Beleza. Continua ou para? Mais alguma? Não, né? Vamos lá. Bruma, letra B. Com espuma. Perfeito. Continua? Espuma, isso. Acabou, né? Então, nós vamos logo para C. Vento. Qual é o par? Pressentimento. Mais alguma? Não, né? Chama. D. Rima com? Drama. D. E agora, repente. E. Rima com? Contente. Perfeito. Mais algum? Repente, contente. De repente, de novo. Desculpa aí. Amante. Letra F, né? Com distante. E agora? E errante. Tá vendo que diferente ficou aqui, né? Ficou A, B, B, A, C, D, C, D, E, F, E, F, F, E. E agora, como é que a gente vai classificar isso? Então, vamos lá. Primeira estrofe, A, B, B, A. Interpolada, perfeito. Segunda estrofe, C, D, C, D. Cruzadas, isso. E aí, E, F, E. O que eu marco aqui? Eu posso continuar, para ver o par da F junto. EF, EF. Como é que fica isso? Cruzada também. E aí, se eu pegar, eu posso tanto classificar só o FF como emparelhada, ou eu posso pegar desde o EFFE e marcar como interpolada de novo.
E, F, F, E, interpolada novamente. Mesmo que eu já tenha usado o EF para classificar anterior, não tem problema. A gente classifica o próximo quadrado, as próximas 4 rimas ali como interpoladas. Ok? Ah, e a gente não contou, né? Quantas sílabas poéticas? Conseguiram aí? Vou pegar um verso para colocar aqui. Exatamente, 10, ó. Eu fiz aqui a divisão de 1 para vocês verem, ó. De repente, não mais que de repente. Termina no pen, que é a sílaba tônica, tá? Então, virando a página, nós já tínhamos marcado como aliteração, né? Mais um poema aqui. Tem os que passam e tudo se passa, com passos já passados. Tem os que partem da pedra ao vidro, deixam tudo partido. E tem, ainda bem, os que deixam a vaga impressão de ter ficado. Isso, então, antes de responder as perguntas, quantas estrofes? Quantas estrofes, quantos versos? O chat deve estar travando. Deixa eu ver aqui no meu outro chat. Isso, 3. Aqui eu vi que vocês já responderam, né? 3. E quantos versos? 10, muito bem. Porque a última tem 4, né? Então são 3, 3 e 4. Tem rimas? Passam. Rima com o quê? Agora apareceu, né? Vocês estão vendo aí se tem as rimas? Como esse poema é mais moderno, é mais difícil classificar esse tipo de coisa, né? Se a gente for olhar aqui, passam, eu até poderia pensar que faz par com o deixam, mas o deixam está lá embaixo. O passa não teria par. Passados podia ser com ficado lá embaixo. Mas a gente logo percebe que não há uma preocupação em fazer pares de rimas. Há apenas uma preocupação em mostrar alguns sons, tá? Então, é isso que nós vamos analisar aqui nas perguntas que vêm em seguida. Até de cara, esse passam, passa, passos e passados já nos lembra de uns recursos de som que nós estamos estudando em gramática, né? Vocês lembram a classificação de palavras com sons parecidos? Como é que se chamam as palavras com som parecido? Não, homófona teria o som igual. E se for parecido? Quase isso. Homófona seria
o mesmo som, né? Parônimas, perfeito. Então, nós temos ali passam, passa, passos, passados. Aí, a gente já sabe que a figura de linguagem, paronomásia, tá? Vem de parônimas. Mas nós temos mais coisas aqui. Aqui diz, identifique o recurso expressivo utilizado no poema. Então, é justamente isso que eles querem que vocês vejam. Tem parônimas, mas tem mais coisas. O que mais vocês acham que está repetindo muito? Que sons? Até nessa combinação passam, passa, passos e passados, que som se repete muito? Isso, paz. Mas especialmente o som do s, né? Passam, passa, passos, passados. E o P. Então, a gente chama isso de aliteração, né? Porque a gente tem uma combinação muito forte de consoantes. E aí, nós vamos ver também em partem, pedra, partido, PPP de novo. Então, mais uma aliteração. Então, essas repetições do S, do P, a letra B pergunta, que ideias elas ressaltam? Vocês têm alguma ideia? É meio difícil interpretar figuras de som, né? Mas o s é tipo associado, aqui eles querem associar a passagem do tempo e o P como se fosse uma quebra, né? Um som mais explosivo. E aí ele diz que o poema se constrói com base nas ideias de passagem e afastamento. De que modo teria se dado esse afastamento? Como vocês acham que foi essa separação? Aqui diz, tem os que partem da pedra ao vidro, deixam tudo partido. Tem ainda bem os que deixam a vaga impressão de ter ficado. Então, como é que seria essa separação na segunda estrofe? Algo calmo, tranquilo? Como é que vocês descreveriam? Tem os que partem da pedra ao vidro, deixam tudo partido. Então, aqui eles querem. Essa estrofe fala de um rompimento brusco, tá? De uma separação que não foi muito legal, né? Assim, brusca. E aí, na última, já fala de algo mais tranquilo, certo? Na D, fala assim: o último verso da segunda estrofe contém uma ambiguidade. Uma palavra que no poema pode ser entendida de dois jeitos, que é o partido. Último verso da segunda estrofe. Qual o duplo sentido de partido aqui? Isso, de passagem e quebra. De partir, de ficar quebrado, né? E de partir, de ir embora. Muito bem, perfeito. Esse é o duplo sentido. Porque alguém foi embora e deixou tudo quebrado. Então, as poesias trabalham com essa brincadeira com a linguagem, certo? O texto, próximo texto, vamos dar só uma olhadinha aqui, que o texto a gente nem precisaria ler, só responder. Vocês responderam? O que vocês responderam? Deixa eu ver se vocês acertaram a alternativa. Vocês marcaram qual alternativa na 6? Ninguém marcou nada aí? Bom, vamos analisar esse texto como eu cobraria, por exemplo, na prova, tá?
Vamos ler o primeiro parágrafo. O sono do líder é agitado. A mulher sacode-o até acordá-lo do pesadelo. Estremunhado, ele se levanta, bebe um gole de água. Diante do espelho, refaz uma expressão de homem de meia idade. Alisa os cabelos das têmporas, volta a se deitar. Adormece e a agitação começa. Não, não, debate-se ele com a garganta seca. Que tipo de narrador eu tenho aí? O que vocês acham? É um narrador personagem, um narrador observador? A Juliana está respondendo aqui, estou vendo no celular. Observador, ele não é o personagem, isso a gente já percebeu, né? Porque a narrativa está em terceira pessoa. Agora, para ele ser observador, ele não pode saber dos pensamentos dos personagens. Então, vamos continuar lendo para ver. O líder se assusta enquanto dorme. O povo ameaça o líder? Não, pois se o líder é aquele que guia o povo exatamente porque aderiu ao povo. O povo ameaça o líder? Não, pois se o povo escolheu o líder, o povo ameaça o líder? Não, pois o líder cuida do povo. O povo ameaça o líder? Sim, o povo ameaça o líder do povo. O líder revolve-se na cama. De noite ele tem medo. O narrador está nos dando uma informação. Mas o pesadelo é um pesadelo sem história. De noite, de olhos fechados, vê caras quietas, uma cara atrás da outra, e nenhuma expressão das caras. É só este o pesadelo, apenas isso. Mas cada noite mal adormece, mais caras quietas vão se reunindo às outras, como na fotografia de uma multidão em silêncio. Por quem é este silêncio? Pelo líder. É uma sucessão de caras iguais, como na repetição monótona de um rosto só. Vocês perceberam que ele nos contou até o pesadelo desse líder? Então, ele não é só observador, ele é onisciente, ele sabe dos sonhos, dos pensamentos e dos pesadelos do personagem, tá? Então, a gente chama de narrador onisciente, sabe tudo. Podem escrever aí. Outra coisa, vocês veem assim, qual é o lugar em que a história se passa? Vocês conseguem dizer se é no Brasil, em outro país, se é em São Paulo? Vocês acham alguma referência de lugar? Não, exatamente. Por isso que eles colocam aqui como uma estratégia para tornar o texto universal. Então, é a letra C, ó, indeterminação do contexto espacial. Não tem um espaço, que é para ser uma história que acontece em qualquer lugar. E o tempo em que ela ocorre, vocês têm uma ideia de quanto tempo dura? Também é difícil, né? Porque, assim, parece até que seria uma noite só, mas aí a gente vê que ele fala que cada dia o discurso é outro, cada noite o pesadelo se repete. Então, é uma coisa contínua, não tem uma descrição de quanto tempo dura também, certo? E aí nós temos o texto 7, que é todo construído com palavras lançadas, substantivos lançados, né? Chinelos, vaso, descargo, pia, sabonete, ponto. Então, apesar de ser constituída só por substantivos, ainda assim dá para a gente perceber mais ou menos o tempo. Vocês conseguem perceber quanto tempo leva todo esse texto? Um dia, perfeito. Um dia. Agora que eu estou vendo que faltam 2 minutos para terminar a aula, né? E o espaço?
Vamos só falar do espaço, então. São especialmente 2 espaços, né? Isso, casa e trabalho. Então, quando eu fizer exercício sobre elementos da narrativa, vai ser assim. Provavelmente eu vou pegar textos mais curtinhos ou um parágrafo do texto e pedir para identificar. Identifique o narrador desse parágrafo. Identifique o espaço nesse parágrafo para vocês descreverem, tá? Mas a gente vai treinar um pouquinho mais na semana que vem, nas nossas aulas. Vocês não precisam fazer a prova logo na segunda, né? Podem esperar um pouquinho. Deixa eu ver quando que é a nossa aula. Na terça, nossa aula. E aí a gente dá uma revisada em literatura ainda, antes de vocês fazerem a prova, tá? Então, não se esqueçam de instalar o Teams, treinar o Teams.